Paz, irmãos. Novamente, continuando aqui o estudo, né? Experiências com Jesus. Então, essa é a parte 4. Na parte 3, eu comecei a falar do gato, né? Que apareceu uma gata aqui na minha garagem. E daí eu queria um gato, só um gato. Impressionante porque geralmente gato é quando dá cria assim, é 3, 4 gatinhos, né? E esse foi só um. Mas antes de falar do gato aqui, eu quero falar também antes de vir embora lá dos Estados Unidos, em 2014, começo de 2014, eu acordei de manhã, era no sábado, cedo. Aí sabe que quando você trabalhou muito o dia anterior, que você tá cansado, você levantou, mas você quer ficar um pouco na cama. Aí eu tô ali, fiquei assim, cochilei um pouquinho, daí a pouco eu ouvi a voz do Senhor dentro de mim. Aí o Senhor falou comigo assim: São João. E nisso como eu tava querendo vir embora, eu tava falando com meu pai tava olhando casa aqui no Brasil para comprar para mim, né? E aí eu ouvi essa voz, São João. Aí eu tomei café e fui trabalhar e fui pensando, né, durante o dia, será assim o Senhor quer que eu leia o Evangelho de João? Aí cheguei em casa, 3 horas da tarde, tomei um banho, aí fui ler a Bíblia, né? Fui ler o Evangelho de João. Daí a pouco meu pai me liga daqui do Brasil lá. Aí geralmente quando eles ligavam para mim lá nos Estados Unidos era porque era alguma coisa importante. Aí meu pai chegou e falou assim, ele falou para mim: achei uma casa para você. E não, essa casa é assim, 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 você tem que comprar a casa. E eu lembro na época que eu tinha o valor, que eu falei: quanto que é a casa? Aí ele falou o valor, né? Aí tipo assim, bem acima do que eu tinha em mão. Aí eu falei: tá bom, pai, então faz assim, o senhor compra essa casa aí mesmo, então, já que o senhor tá falando que é tão boa assim. Aí o senhor, eu tenho esse X aqui, né? Na verdade, acho que... Aí eu falei: se eu me dá o resto pra mim de presente. Aí ele riu, né? Ele riu, tipo assim, que ele não tinha. Falei: pois é, pai, então isso significa que eu não vou comprar a casa, porque eu, eu não tenho. Só que aí, quando ele acabou de falar, aí ele falou assim: e é no bairro São João. Aí quando ele falou disso, eu lembrei. Eu lembrei da voz de manhã, né? E eu tava orando ao Senhor para essa casa, para o Senhor mostrar uma casa, né, para mim, assim, da vontade dele, que eu tava vindo embora e precisava de uma casa para morar. Aí eu orei ao Senhor, né? E, e fiz a mesma experiência da Bíblia, né? Orei e abri a Bíblia e botei o dedo. Só que esse texto aí eu não lembro. Eu sei que eu sei qual que é ele, mas eu não lembro o capítulo e o versículo. Aí eu não lembro agora, né? Eu sei onde está ele lá, mas minha Bíblia não está aqui perto. Mas eu não me lembro assim qual que é ele. Eu sei que é lá em Timóteo, onde fala assim, ó: o trabalhador é o primeiro a desfrutar do fruto do seu trabalho. Aí eu sabia que Deus falou. Aí eu falei: ó, pai, então conversa com o pessoal lá e vê se ele faz mais barato e tal, e pra gente poder organizar, fazer o negócio. Aí eu peguei e aí fui, como eu trabalhava muito, né? Aí meu pai me ligou e falou: ó, o homem falou que só faz X a menos, e tá bom, é isso mesmo. Aí eu continuei trabalhando lá, e aí eu tive um sonho na semana, acho que uma semana depois, né, que eu não estava pensando muito nesse, porque eu não tinha o dinheiro. Aí eu tive um sonho, e no sonho, o sonho falava, no sonho era uma voz falava comigo assim: eu falei com você, se você não comprar a casa, ele vai vender a casa para outro. Aí eu acordei de noite e falando: tá bom, senhor, me perdoa, eu vou fazer, eu vou comprar. Aí fui falar com a minha esposa, ela falou: não, mas a gente não tem o dinheiro. Aí eu falei: não, Deus falou, eu vou fazer. Aí eu liguei pro meu pai e falei: pai, vai lá e fala pro homem que eu tenho X na mão aqui, para ele me dar um prazo aí. Aí meu pai me liga de novo e fala assim: ó, ele falou que dá o prazo para você, mas ele só dá o prazo de 45 dias. Aí eu falei: aonde que eu vou arrumar? Como que eu vou arrumar esse dinheiro em 45 dias? Eu falei: bom, eu vou fazer, que Deus já me deu o sonho e fiquei com temor. Aí, tipo assim, do nada, apareceu uns trabalhos assim pra mim,
que eu falei assim, é só Deus mesmo, Deus é tremendo. Quando Ele quer fazer algo, Ele faz. Eu sei que venceu os dias lá, eu tava com dinheiro para pagar. Paguei, graças a Deus, comprei, paguei. Aí tudo bem. Mas quando Deus ele opera na sua vida assim, algo material, é porque existe algo espiritual que Ele quer fazer também, não é só o material. Mas então essa experiência também foi antes de eu vir dos Estados Unidos. Aí depois que eu vim, né? Aí foi em 2014 que eu vim embora, no meio do ano de 2014. E aí nesse tempo todinho aqui no Brasil, durante vai fazer 4 anos agora, olha, foi muita prova. Se eu falar para vocês as prova assim de ter dia que eu cheguei ali e falei, Senhor, o que está acontecendo? Eu fiz algo de errado. Qual o problema? Aí eu lembro que o Senhor falou comigo, eu tô te preparando para dias vindouros. Irmão, já teve dia que eu não tinha dinheiro nem para pagar minha água. Aí eu botava alguma coisa para vender, não vendia aquele negócio. Aí o Senhor falou comigo, eu tô te preparando para dias vindouros. Amém. Glorifiquei, louvei e aí a vida continuou, né? E prova, uma atrás da outra. Eu não vou falar dessa não, porque senão vai ficar muito grande dessas provas. Aí sim, aí voltando pro gato, né? Aí agora, esses dias agora, mas eu vou falar uma experiência também antes do gato, que foi, acho que mês passado. Eu estava orando o Senhor e eu ouvi a voz também dentro de mim, falando assim, 70 anos e o cordão de couro. Os 70 anos eu entendi. Ele vai vencer agora em 2018, em 29 de novembro. A geração que Jesus falou. Ele falou assim, não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam. Tá? A geração na Bíblia é 70 anos. Está lá no Salmos 90, acho que no verso 10. E o cordão de couro, eu creio que é alguma coisa sobre o filho varão. Se eu tiver errado na interpretação, o Senhor não me deu ainda, eu penso que seja isso aí. Aí vamos no gato, né? Aí essa gatinha veio na minha garagem agora, esses meses também. Eu criei o gatinho e aí eu tô lá para cuidar desse gato. E fui pelejando, e aí eu não sabia como que eu ia cuidar desse gato, porque eu nunca criei gato. E aí eu orei ao Senhor e pedi, né? Porque o gato, quando ele era pequenininho, ele corria de mim, né? E um dia eu cheguei, estava chovendo, aí eu peguei ele, e estava chovendo, aí ele correu, e eu fui correr atrás dele, aí a gente ficou rodeando a casa. E quando eu peguei ele, ele todo molhado, e eu também todo molhado. Então, e gato tem medo de água, então ele ficou com medo de mim. Quando eu chegava perto dele depois, esse gato saía vazado. Só que aí depois, com o tempo, eu orei ao Senhor e pedi ao Senhor para me dar a sabedoria para me cuidar do gato. Aí fui, né? E terminou que esse gato ficou um companheiro, sabe? Um amigo mesmo, assim, de... Aí, e nesses meses eu tenho olhado a natureza do gato. E eu tenho aprendido demais com o gato. Aí, quando foi agora esses dias, eu orei ao Senhor. Eu falei, Senhor, o Senhor já me ensinou que nós estamos perto de ser arrebatada, a igreja está perto de ser arrebatada. Mas e o gato? Porque, tipo assim, esse dia o gato ficou um dia e meio aí longe, rapaz, eu fiquei até, minha pressão até quis baixar. Aí eu falei, Senhor, e o gato? Aí beleza, eu tava orando ao Senhor, eu converso com o Senhor. Às vezes eu tô no banheiro, tô fazendo minha comida ali, eu converso com o Senhor e faço pergunta para ele. Então, falando do gato, aí com 2 dias, eu falando do gato, com 2 dias ele usou um irmão americano, de um canal americano. E esse irmão, no vídeo, ele fala assim que... Aí ele falando assim, o Senhor falou para ele, para a igreja não se preocupar com os seus animais de estimação, porque ele vai levar os nossos animais de estimação. Aí eu comecei a falar em língua estranha e louvar e cantar. Eu falei, Senhor, tu és tremendo. Mas aí depois que acabou aquela alegria assim, né? Aí que eu voltei em si de novo. Mas eu criei. Deus falou, eu creio. Aí eu falei, mas... Aí eu fiquei assim, pensativo. Aí eu lembrei da Bíblia, lá de Noé. Aí eu comecei a rir. Eu falei assim, eu tô tremendo. Tá aí, tá debaixo do nosso nariz. E às vezes a gente não
como é que fala? Não atinam para isso, né? Noé, ele ficou lá mais de 100 anos pregando para o povo sobre arrebatamento. E o povo não cria. Só teve 8 pessoas que creu, né? Noé, a família dele, dava 8 pessoas. Esse 8 também tem um significado. Lembra de Davi, o oitavo? Pois é, amava Deus. Aí o que acontece? Se você pegar a cronologia lá de Adão, Adão viveu tantos anos, teve 7, que viveu tantos anos e teve. Aí você vai, quando você chegar lá em Noé, Matusalém, o homem que mais viveu na Bíblia, 969 anos. Aí se você pegar na cronologia do nascimento, do tempo que nasceu, morreu, você vai ver que Matusalém morreu justamente no ano do dilúvio. Pela Bíblia lá você sabe o ano do dilúvio. E Matusalém morreu no dilúvio. E Matusalém ele morreu salvo. E creio que muita gente lá naquele tempo morreu salvo também. O problema é que eles não creram no que Noé estava falando sobre a arca e sobre aquilo que vinha na terra. Eles não criam. Matusalém não creu, morreu no dilúvio, ele morreu com salvação, mas aí isso é uma sombra também para as coisas futuras agora. Pouquíssima gente crê no arrebatamento, entendeu? Eu sinto o cheiro do arrebatamento, eu sinto o cheiro dele. Então, como naquele, aí eu te pergunto, lá na arca, porque Jesus falou assim, é como nos dias de Noé. Então Jesus falou disso, quando o Filho do Homem estiver perto de vir, vai ser como nos dias de Noé. Então hoje as pessoas que falam do arrebatamento, falam de suas experiências pessoais com Jesus, por exemplo, dependendo da pessoa que eu for falar essa experiência que Jesus falou que vai arrebatar meu gato, ele vai dizer que eu tô doido, que eu sou fanático e outras coisas mais. E na verdade eu sou louco mesmo por Jesus, eu sou apaixonado por Jesus. Ele me deu a vida, ele me deu a salvação, eu respiro por causa dele, eu ouço por causa dele. Tudo é ele, tudo vem dele. E a promessa que ele tem na Bíblia para nós lá na vida eterna? Eu creio também. Oh glória, aleluia. Então, as pessoas agora, quando você fala esse tipo de coisa, as pessoas te escanteiam, elas acham que você está doido, que você está... E eu creio que Jesus vai levar os gatos. Por que eu creio? Eu creio porque ele falou, ele usou esse irmão lá nos Estados Unidos, e isso eu não ouvi a voz dele, mas esse irmão ouviu. E a palavra que ele deu para o irmão falou comigo. E eu criei. E está na Bíblia. Lá em Noé só foi 8 pessoas. Entendeu? Só que quantos animais lá? Era casais. Tipo assim, se você for somar entre pessoa e animais, foi 10 vezes ou talvez 100 vezes mais animais do que pessoas. Agora vai se repetir, porque Paulo fala lá em Colossenses no capítulo 2, que ele fala assim que as coisas lá da antiga aliança é sombra das coisas futuras. Vai se repetir, vai mais animais no arrebatamento do que pessoas. Porque, primeiro, na matemática de Jesus, lá em Mateus 25, nas 10 virgens, lá é virgem. Para ser virgem, virgem é pureza, tem que... Né? E quem purifica é o sangue. Jesus falou que lá em Apocalipse que ele vai vomitar. Para vomitar tem que estar no corpo. Então, é virgem, mas ficou para trás. Então, na matemática dele lá, metade vai ficar. E você não pode apontar quem que vai ou quem que vai ficar. É a gente e o Senhor, a sua experiência com o Senhor. Quem ama Ele e deseja a vinda dEle, ama a vinda dEle, entendeu? Tipo assim, a pessoa tem tudo para ser arrebatado. Quem ama Jesus e quem ama a vinda dEle, né? Tem tudo para ser arrebatado. Então, é mais ou menos por aí. E também sobre o que eu falei dos pastores, porque é o seguinte, as pessoas às vezes hoje, isso também não é culpa delas, porque elas aprenderam assim, porque é assim, ó, 5 dedos da mão, ó. Quando o ministério, tem pessoas aí que tá como pastor, ele tá carregando um peso, porque ele não tem ministério de pastor. Às vezes ele vai para a faculdade fazer uma teologia, mas ele não tem ministério de pastor. Ele não é apacentador, porque pastor é apacentador, é esse dedo aqui, ó. É o dedo da aliança, ele é sensível, né? Então, por exemplo, Paulo, ele era isso aqui, ó. Apóstolo, esse dedo aqui, ó, pregador e mestre. 3 ministérios. Paulo não era pastor. Então, você tem que descobrir qual foi o dom que Deus te deu. Porque eu não sou pastor, né? Às vezes eu quero fazer uma mensagem evangelística, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade, porque o dom que Deus me deu é esse aqui, ó.
Amém? Deus te abençoe porque está acabando.